como responder a essa questão? Eu diria que, ao mesmo tempo que foi uma eleição tranquila, porque não houve intercorrências sérias, como muitos alegavam que existiam. Havia esse temor, até porque já de há um bom tempo os ânimos se mostram acirrados, exacerbados, através especialmente das redes sociais. É verdade, Ademar, mas como eu sempre digo, na nossa região, Lagoa Vermelha, os municípios termos, nós temos um povo muito ordeiro, um povo que sabe ainda a noção e tem a noção do respeito. Então as pessoas respeitam as diferenças. Hoje em dia eu sempre digo que em todas as famílias existem pessoas de todos os segmentos. Na política, por exemplo, existem em todas as famílias as pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro e apoiam o candidato Lula. Eu não acredito que exista família que esteja toda por um lado só, sempre. Não adianta, se nas famílias existem diferenças, e nesse caso, família, eu penso naquela família, num conceito maior de família, que envolve tios, sobrinhos. Claro que no núcleo familiar mais restrito, sim, uma família apoia só um dos candidatos. Mas como as pessoas sabem que existem diferenças dentro da sua própria família maior, elas têm que ser respeitadas. Verdade. Ninguém quer um parente seu maltratado, não interessa se pensa diferente ou não. Todo mundo quer respeito. E na nossa região o pessoal sabe respeitar, sabe se respeitar. Mas tem um outro ponto que na eleição, e foi comum praticamente em todo o país, as filas. As filas existiram no primeiro turno. Eu creio que no segundo turno elas diminuem um pouco. Pois é, esse é um aspecto que nós iríamos abordar com a sua participação. O que se verificou por ocasião do dia da eleição, em termos de Lagoa Vermelha, logicamente, e nos demais municípios deve ter acontecido a mesma situação, foram longas filas. Por exemplo, nós temos aqui a visão da Prefeitura Municipal, onde há uma ou duas urnas? Duas urnas, né? Imensas filas durante toda a manhã. E nós conversamos também pela manhã, no dia da eleição, com o Dr. Gerson, juiz eleitoral, e ele comentou que em outros locais também se verificavam imensas filas. Aliás, o pessoal se mostrou ansioso para votar. Já às 7 horas da manhã já havia gente próximo às sessões eleitorais. Foi o que nos contou o Dr. Gerson. É verdade, é verdade. Às 7 horas já havia pessoas para votar e a eleição começava às 8. Às 8. Então, um pouco de ansiedade, um pouco as pessoas querem votar cedo porque depois querem ir para o sítio, querem fazer suas atividades dominicais, mas as filas desse primeiro turno, eu atribuo elas a vários fatores. Sim. A quantidade de votos que existia, eram 5 votos, deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. Ao fato de muitas pessoas irem com os números dos candidatos na memória e não na colinha. Eu levei uma colinha. E é o correto levar uma colinha. Leva uma colinha escondida no bolso e fica muito mais fácil do que você ter que pensar em quem você vai votar e esquecer o número do candidato que você pretende votar. Até porque o candidato a deputado estadual eram 5 números. Isso. Entende? O deputado federal, 4. Os outros votos da senador e governador e presidente eram até mais fáceis, porque senador, cada partido tinha um candidato a senador. Se você votasse na legenda, você votava no candidato a senador. Não existiam 2 candidatos a senador no mesmo partido. Para governador e presidente, sempre os votos são na legenda, né? Do candidato ao qual o candidato pertence. Então é mais fácil. Mas a questão da não levar em cola,
A questão das digitais, o fato da biometria ainda exigir quatro tentativas de identificação biométrica, isso retarda um pouco, até porque muitas pessoas coletaram as suas digitais lá em 2011, 2013, 2015 e 2017. Então não é na primeira tentativa. Eu, por exemplo, foram 2 tentativas. São... Aliás, tive que mudar de dedo. Tentei com o indicador, não deu certo, aí fui com o polegar. Pois é, e na verdade até às vezes é o jeito. É o jeito. É o jeito de colocar no leitor da biometria o dedo. É o jeito. Algumas pessoas realmente, eu sempre digo, o pessoal que lida com gado de leite, tambo de leite, que tem que lavar os recipientes com aqueles produtos mais fortes, a digital corrói. Quem trabalha com batata, a colheita da batata, a terra vermelha corrói bastante. E existem outras atividades que a digital fica um pouco prejudicada. Um pouco, as digitais estão prejudicadas. Verdade. E é perfeitamente normal e interessante essa sua observação. No próprio celular hoje a gente tem que utilizar a digital. Não raras vezes a gente tenta, não dá, tem que dar uma limpadinha no dedo, dar mais uma limpadinha para daí sim a coisa funcionar. E com a biometria não foi diferente. Não foi diferente e é assim, a biometria está aí. Eu acredito que no segundo turno seja mais rápido. Mais rápido porque são 2 votos só. São 2 votos. Governador e presidente. Além disso, o pessoal já levou a tarimbada do primeiro turno, já mais ou menos aprendeu a colocar a digital. O fato de serem só 2 votos vai acelerar mais, porque o eleitor demora menos para votar. E os mesários também vão estar muito mais treinados com o trabalho. Eles já pegaram algumas manhas, eles já descobriram durante o dia do primeiro turno algumas coisas que funcionam melhor. Aliás, Ademar, eu quero fazer um agradecimento muito especial aos mesários. Eu soube que teve mesário que nem, por causa das filas, eles se sentiram até constrangidos e não foram sequer almoçar. Então, tem que agradecer, sabe? O mesário, ele é uma pessoa essencial no dia da eleição. Eu agradeço de coração todos os mesários que trabalharam conosco, pelo seu trabalho, pela sua eficiência. Claro, nem todos... E aqui compareceram todos? Não, houve algumas faltas. Houve algumas faltas em Lagoa Vermelha. Eu até fiz essa pergunta, porque também no dia da eleição entrevistamos o promotor de Justiça Eleitoral, Dr. Felipe, e ele, numa abordagem sobre como estava transcorrendo o processo, informou que em Ibiraiaras faltou um mesário, houve a necessidade de pegar uma pessoa da fila. Sim, foi o doutor Felipe, inclusive, que convocou a mesária. Ele olhou para a pessoa, ele viu que tinha um perfil que poderia trabalhar. A gente sempre procura não convocar pessoas que tenham uma idade mais avançada, que cansariam. Mas o doutor Felipe convocou realmente essa mesária. Nós agradecemos o trabalho dela. Agradecemos também o trabalho das mesárias que foram convocados de última hora. Eu telefonei de manhã, porque sempre... Porque tem a chamada reserva técnica. Eu chamo de coringas, são os meus coringas. Eu tenho alguns voluntários que se voluntariam e eu já aviso. Quando eu tenho toda a base de mesários preenchida, eu já aviso. No domingo de manhã, se faltar mesário, eu vou te ligar para ir cedo. Então, fica alerta que se faltar, eu te telefono. E eu fiz isso em alguns casos. Em 2 casos não foi possível fazer, porque eu nem sabia que havia faltado os mesários. Então, não... Mas nessas 2 sessões, os 3 mesários trabalharam e... Deram conta do recado. Deram conta do recado.